Olá pessoal, vamos então dar continuidade ao nosso estudo de introdução à programação utilizando a linguagem C. Nesse programa que nós vamos apresentar agora, nós vamos incluir uma função para capturar dado digitado por meio do teclado. Então, além daquela função de saída, de exibição de mensagem na tela, nós vamos utilizar também uma função que permite capturar dado por um usuário. Tá? Então, nós começamos o nosso código fazendo a inclusão da biblioteca stdio, que contém as funções de entrada e saída. Okay? Aqui na linha 3, nós temos a função main. Todo programa em si tem uma função main. Tá? E na linha 5, nós começamos a declaração de variáveis. Nós começamos declarando uma variável chamada nome do tipo de dado char. Mas observem agora que nessa declaração de variáveis aparece aqui colchetes 15. O que isso significa? No programa anterior, nós declaramos também uma variável do tipo char e atribuímos uma letra a essa variável, a letra A. Está presente no vídeo anterior. E agora, que negócio é esse de declarar uma variável tipo char e aqui dentro de colchetes 15? Bom, pessoal, é que na verdade essa variável aqui ela vai conter uma string de caracteres que pode ter no máximo 15 posições. Tá? Então, como o próprio nome aqui da variável indica, essa variável vai guardar o nome digitado pelo usuário. E esse nome pode ter no máximo 15 letras. Mas se por alguma razão eu quisesse escrever um nome que tenha mais de 15 letras, ora, bastaria vir aqui no programa e colocar 20, por exemplo. Tá? Não tem problema. Mas uma vez declarada a variável com 20 posições, você só pode, no máximo, colocar 20 letras nessa variável. Ok? Bom, na linha 6, nós declaramos uma variável chamada nota do tipo de dado float, ou seja, nota poderá ter números fracionários. Ok? Mas observe que nessas duas declarações de variáveis, nós não fizemos a inicialização das variáveis, ou seja, nós não atribuímos valores a essas variáveis. Isto porque essa atribuição de valores agora para essas variáveis nesse programa será feita por meio dessa função que nós vamos apresentar, que permite capturar dados digitados por meio do teclado, ok? Que é a função scanf. Mas antes de chegarmos a essa função, vamos primeiro seguir a sequência do programa. Nessa linha 7, então, vai exibir uma mensagem na tela pedindo para o usuário digitar um nome. Ok? Então, quando a execução do programa chegar nessa linha, o cursor vai ficar piscando, esperando que nós digitemos algum nome. Ok? Uma vez que nós tenhamos digitado o nome e apertado Enter, esse nome digitado, essa sequência de letras, vai ser capturada por meio da função scanf e guardada dentro dessa variável nome, que nós declaramos aqui em cima como uma string de caracteres. Mas a função scanf, é importante observar que ela tem também aqui um parâmetro de formatação, que tem que estar correspondente, equivalente ao tipo de dado da variável em questão, que no caso é nome. Aqui não é uma string de caracteres, portanto, o parâmetro de formatação aqui é %S. Quando nós formos capturar dados por meio do teclado referentes a outros tipos de variáveis, tipos de dados de variáveis, nós temos que fazer a adequação desse parâmetro de formatação. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá. Então, o usuário digitou o nome, esse nome foi capturado e colocado nessa variável chamada nome. Ok? Depois, a execução do programa passa para essa outra linha, que vai exibir uma outra mensagem na tela. Mas antes de exibir essa mensagem na tela, ela vai saltar uma linha, porque é uma contrabarra N. Ok? Então, depois disso, saltar uma linha, vai exibir digite sua nota. E aqui, novamente, a execução do programa vai ficar esperando o usuário digitar um valor numérico, que pode ser fracionário. E esse valor numérico vai ser também capturado utilizando a função scanf, tá? E guardado na variável nota. Lembrando que variável nota é do tipo float, ok? Portanto, o parâmetro de formatação aqui na função scanf tem que ser %F, relacionado, correspondente ao tipo de dado da variável nota, ok? E observem que aqui agora também eu coloco esse I comercial. Esse I comercial aqui tem a seguinte função, dizer o seguinte: esse valor digitado vai ser colocado no endereço dado por aquela variável nota. Ok? Mas aqui em cima no outro scanf você não colocou esse I comercial. É verdade. Quando você utiliza uma string de caracteres, capturar dado uma string de caracteres, um vetor, você não precisa utilizar o I comercial. Mas aqui no caso variável nota, como não é
uma string de caracteres ou não é um vetor, aí sim nós temos que usar esse e-comercial. Tá legal? Então capturamos o nome, capturamos a nota digitada pelo usuário. Agora nós vamos exibir esses dois valores dessas variáveis por meio desse outro printf. Esse printf também começa com _n, ou seja, vai saltar uma linha e depois está aqui assim, %s tirou %f na prova. Lembrando que a função printf, quando ela encontra um parâmetro de formatação, ela vai buscar o valor correspondente da variável em questão. Ou seja, o primeiro parâmetro de formatação vai buscar o conteúdo da primeira variável, que no caso é nome. Nome é uma string de caracteres, então o parâmetro de formatação é %s. Encontrou o segundo parâmetro de formatação, vai buscar o conteúdo da segunda variável. Variável nota não é float? Se é float, o parâmetro de formatação tem que ser %f. Ah, mas tem um ponto 1 aqui entre o percentual e o f. Isso quer dizer o seguinte, que esse valor mostrado vai ter apenas um dígito depois do ponto. Ok? Bom, então vamos compilar e executar o programa. Está aqui, ó. Digite o nome. Então, como eu disse, o cursor está aqui piscando, esperando que eu digite alguma coisa. Vamos lá, vou digitar José. Então, esse nome José, que eu acabei de digitar, vai ser guardado dentro dessa variável nome, ok? Utilizando a função scanf. Essa função scanf é transparente para o usuário não está vendo a execução dessa linha de código, mas ela acontece, ok? Já foi guardado. Então ele pede aqui agora, digite sua nota. Eu vou digitar aqui, por exemplo, 9.4. Ok? Então, ao digitar 9.4, esse valor foi armazenado dentro da variável nota. Ok? E aqui embaixo eu tenho a exibição final. Saltou uma linha, pulou aqui para baixo, e tem aqui %s correspondente ao conteúdo da primeira variável, que é nome. Ora, o nome digitado não foi José, então aparece José aqui na exibição final. Aí tirou %.1f, segundo parâmetro de formatação, relacionado à segunda variável, que é nota. A nota que eu digitei que não foi 9.4, vai exibir 9.4 aqui. Então é isso, pessoal. Então agora nós já mostramos como fazer um código que envolve também a função de entrada, além da função de saída.